Até aproveitar para tirar uma curiosidade, até não sei se o Simon vai saber dizer, mas essa questão de validação legal, até onde eu sei, muita gente acha que, por exemplo, esses assinatores digitais gerais aí, uma vez que assinou, aquilo já é legalmente perfeitamente válido e tal, né? E até onde eu sei, alguns assinadores valem, assim, se você tem um contrato empresa a empresa e no contrato diz que é aceita, aquela validação está aceita por força de contrato, né? Mas não necessariamente porque alguém assinou alguma coisa digitalmente num assinador qualquer aí, se você for na justiça, falar, não, mas está assinado aqui, não está assinado, mas essa assinatura aqui e nada, não muda muita coisa, né? Mesmo o GovBR, né, apesar de ser, eu usei um tempo o GovBR para assinatura digital, achei uma ferramenta fantástica. A gente, quando pensa em coisas produzidas pelo mundo público, às vezes tem um certo pé atrás, né? Mas foi muito bem desenvolvido, tá bem legal. Mas ainda assim, também tem essa questão, né? Depende do embasamento para aquilo valer, precisa de contrato e tal. E, inclusive, se a gente estiver falando de CONARC, pelo menos, validade legal só existe se passar pela assinatura de alguém de algum cartório, né? Ou seja, que tem a fé pública, e a fé pública é que dá a legalidade, né? Aí não sei se quando você diz validade legal sempre tem que ter a fé pública ou tem como ter validade legal sem fé pública. Como que funciona a validade legal? Não, nessa questão, né, quando eu falo da validade legal e do decreto 10.278, se não me engano, de 18 de março de 2020, que ele foi inciso na Lei da Liberdade Econômica de 2018, né? Especificamente esse decreto, por exemplo, para documentos produzidos pela empresa, por exemplo, Triage, eu, Trify, produzi diversos documentos físicos, né? E aí o que a gente vê muitas empresas demora horas para achar um documento, né? E ela quer digitalizar tudo e jogar tudo fora, né? Mas como você vai digitalizar tudo e jogar fora, você só está fazendo uma cópia, né? Então, por isso que tem esse decreto que ele estabelece regras e requisitos técnicos, né, para essa digitalização. E quando eu realizo essa digitalização com o certificado digital, do certificado digital, seja da empresa ou do responsável técnico, geralmente a gente utiliza bastante o responsável técnico, aquele documento físico, né, que a gente tinha antes, ele passa a ter presunção de autenticidade e eu posso fazer o descarte seguro dele, caso eu tenha feito a digitalização conforme o decreto, né? Por exemplo, em questões de contratos, assinaturas que envolvem terceiros, dependendo de como foi a assinatura, ou dependendo do documento, você, por exemplo, uma prestação de serviço simples, até mesmo acho que na faculdade, né, você pode fazer ali a prestação de serviço, contrato de prestação de serviço, assinando eletronicamente, né, ele já tem ali a prestação de autenticidade. Dependendo do tipo de documento e para onde você vai submeter esse documento, você precisa de uma assinatura com o certificado digital, né, ainda mais se você, por exemplo, for, não sei, uma planta, ou um documento, às vezes até só um contrato mais simples, mais um contrato de compra e venda, de um do imóvel, aí sim você submete, precisa, tanto o comprador quanto o vendedor precisa geralmente ter o certificado digital, porque os cartórios eles sempre pedem o certificado digital, assinatura o documento com assinatura digital, e alguns às vezes até pedem para você ir lá no site do iti.gov, né, para você validar a sua assinatura, o seu documento ali, que ele emite um parecer, né, de que as assinaturas digitais estão em conforme, né? É uma pequena contribuição sobre o tema, porque é algo que já tratei também. A gente tem que se preocupar com o que a lei reconhece, né? Aí não há que se haver qualquer outra discussão, porque se isso vai para um fórum, a discussão vai ocorrer lá. E o que a TI trata e que está de acordo com. No Brasil tem até uma medida provisória que trata, mas existe uma lei 14 mil alguma coisa que eu não lembro, que trata dessa questão de autenticidade, integridade e não repúdio. Então, você precisa atender a esses quesitos para você ter algo que possa ser usado legalmente, né? E aí, em tese, o ICP Brasil, que é o órgão, então, que você tem lá o seu certificado digital por meio daquilo, então está garantido. Aí tem os meios A1, A2, A3 e tal. E aí é tudo ok, não há que se discutir. Eu já vi gente discutir, não, aqui a gente não há. Eu já tive que, né? Porque processo é isso, né, gente? Tem regra, né? Tem que seguir, tem que seguir. Alguém já, não, mas aqui a gente não existe o aqui, é lei. Tem uma lei que fala que você tem que aceitar. Então não é uma conversa, eu acho, né?
Agora, a questão de login, senha e etc., eu entendo que isso pode ser base de discussão para querer dizer uma legitimidade de algo, né? Numa rede social você entrou com login e senha, e aí, foi você, não foi você? Isso é uma outra questão, né? Mas se a gente está falando aqui como o seu sistema, né? Como o Trify ou qualquer outro sistema, enfim, que necessite de uma autenticidade legal, temos que pensar nessa tríade, né? Tem que garantir autenticidade, integridade e não repúdio. É isso. E a lei garante que o ICP Brasil é o órgão que valida isso.